Você já ouviu falar de alguém que saiu das margens da sociedade para se tornar uma das figuras mais temidas da história criminal dos Estados Unidos? A história de Aileen Wuornos parece um roteiro sombrio de filme, mas é totalmente real e ainda mais perturbadora. O que leva uma mulher marcada por abuso infantil, prostituição forçada e relacionamentos tóxicos a se tornar uma assassina em série? Será que foi pura maldade? Ou legítima defesa diante de uma vida de horrores? Prepare-se para mergulhar nos bastidores de uma mente atormentada, onde a infância traumática encontra a violência e a busca desesperada por aceitação se mistura com sangue e desespero. Não estamos falando apenas de crimes reais. Estamos falando de uma mulher quebrada por dentro, com um histórico de abusos sexuais, marginalização extrema e transtornos de personalidade que desafiam qualquer julgamento fácil. Mas o que poucos contam é o que existia por trás das manchetes. Uma trajetória marcada por dor, abandono, psicopatia e desorganização mental. E o mais assustador, talvez o que aconteceu com Aileen não seja tão distante da realidade de milhares de pessoas ignoradas todos os dias. A diferença é que ela cruzou uma linha que ninguém deveria atravessar. Neste vídeo, você vai entender como uma vida inteira de traumas e violência pode moldar uma mente a ponto de justificar assassinatos como autodefesa. Cada detalhe revelado aqui vai te deixar com aquela dúvida incômoda. Será que ela nasceu assassina? Ou foi moldada para matar? Fica comigo até o fim, porque a resposta pode mudar completamente sua forma de enxergar o crime, a justiça e até mesmo a empatia. A vida de Aileen Wuornos começou como um pesadelo do qual ela jamais conseguiu acordar. Nascida em 1956, em um lar já desfeito antes mesmo de nascer, foi abandonada pela mãe e nunca chegou a conhecer o pai, um homem com histórico de doenças mentais e comportamento criminoso, que acabou se suicidando na prisão. Aileen foi entregue aos cuidados dos avós, mas cuidado é uma palavra generosa. Os dois eram alcoólatras e violentos, incapazes de oferecer qualquer tipo de afeto ou proteção. As agressões físicas e verbais eram frequentes, como se ela carregasse uma culpa invisível por simplesmente existir. E assim, ainda muito pequena, Aileen aprendeu que o mundo era um lugar hostil e que ela estava sozinha nele. Para uma criança, crescer num ambiente de medo constante molda a forma como ela enxerga tudo à sua volta. A rejeição dos pais biológicos e a frieza dos avós a deixaram emocionalmente à deriva. E como se já não bastasse a ausência de amor, veio o abuso sexual. Sim, Aileen sofreu abusos desde muito cedo, algo que ela relatou em diversas ocasiões ao longo da vida. O que deveria ser proteção virou trauma. O corpo de uma criança, frágil e indefeso, foi transformado em moeda de dor. Cada episódio de abuso enterrava ainda mais fundo sua capacidade de confiar, de se conectar com o outro, criando as bases do que anos depois se tornaria uma personalidade profundamente ferida. O mais perturbador é como essas marcas invisíveis se arrastam com o tempo. Aileen não teve infância, teve sobrevivência. Enquanto outras crianças brincavam e sonhavam com o futuro, ela apanhava por qualquer motivo. Era humilhada e chamada de indesejada dentro da própria casa. Não havia refúgio, não havia colo. Era um cenário de abandono emocional tão brutal que qualquer tentativa de afeto virava dependência. E nesse contexto, a carência virou combustível para decisões perigosas mais adiante. Tudo o que ela queria era ser aceita, nem que fosse nos lugares mais obscuros da sociedade. É importante lembrar que o desenvolvimento emocional de uma pessoa é profundamente afetado pelas primeiras experiências que ela vive. Quando se cresce num ambiente onde o abuso é regra, não exceção, o cérebro aprende a se defender de forma torta, criando mecanismos de sobrevivência que muitas vezes beiram a psicopatia. E aqui vale um parêntese: psicopatia não nasce do nada. A mente humana, quando ferida repetidamente, vai se moldando para se proteger, e em alguns casos, essa proteção se torna frieza, raiva e até uma perigosa indiferença à dor alheia. Aileen Wuornos é quase um estudo de caso ambulante sobre isso. Mesmo quem estuda psicologia criminal fica balançado ao mergulhar na história dela. Afinal, como culpar totalmente alguém que jamais teve a chance de ser uma criança normal?
Isso não justifica os assassinatos que ela cometeu, é claro, mas ajuda a entender como alguém pode ir se distanciando tanto da humanidade. No caso de Aileen, a infância foi mais do que trágica. Foi a raiz de uma existência marcada por abusos, dor e marginalização. E tudo isso, inevitavelmente, a levou para um caminho sem volta, onde a violência passou a ser vista não como escolha, mas como resposta. Desde muito nova, Aileen Wuornos parecia viver em um mundo à parte. Na escola era aquela menina esquisita, que andava sozinha, falava pouco e despertava mais zombarias do que amizade. A sociedade tem um radar cruel para quem foge do padrão, e Aileen foi marcada como diferente desde cedo. Não se tratava apenas de timidez, mas de uma desconexão emocional profunda. Era como se ela estivesse trancada do lado de dentro, tentando entender como os outros se relacionavam com naturalidade. Isso foi corroendo sua noção de afeto, criando um vazio afetivo quase impossível de preencher. A única exceção nesse cenário desolador era o irmão Keith. Os dois formavam uma espécie de dupla contra o mundo. Era um laço de sobrevivência, não de estabilidade emocional. Eles se entendiam no silêncio, na dor compartilhada, na ausência de referências saudáveis. Mas até esse elo foi rompido quando Keith morreu de câncer, ainda jovem, deixando Aileen completamente à deriva. Perder o irmão foi como perder o último fio que a ligava ao lado humano da vida. E quando a gente perde tudo o que ama, o que sobra? Esse isolamento foi moldando a forma como ela interpretava o amor. Afeto para Aileen virou algo distorcido, misturado com medo, desespero e dependência. Toda a tentativa de vínculo afetivo passava a ter um peso sufocante, como se ela tivesse que agarrar com unhas e dentes qualquer demonstração de carinho. E isso acabava assustando as pessoas. Ela não sabia amar de forma saudável, porque nunca aprendeu o que era amor verdadeiro. O que ela conheceu foi necessidade, urgência, carência crônica. Tudo isso misturado numa bagunça emocional sem fim. As consequências dessa distorção afetiva se refletiram diretamente nos relacionamentos que teve ao longo da vida. A cada nova tentativa de se conectar, Aileen se envolvia em ciclos de intensidade, ciúmes e ruptura. Era como se cada nova pessoa fosse a última chance de salvação, e isso gerava uma pressão insuportável. O isolamento social dos primeiros anos criou um padrão emocional onde abandono parecia inevitável, e quando você vive esperando ser descartado, acaba se sabotando antes mesmo que alguém o faça. Muitos especialistas falam sobre o impacto do abandono precoce na formação do cérebro. A ausência de vínculos estáveis nos primeiros anos pode afetar inclusive a capacidade de empatia e autorregulação emocional. No caso de Aileen, isso ficou evidente em toda a sua trajetória. Ela não sabia lidar com frustração, com rejeição, com silêncio. Tudo era vivido no limite. O isolamento não foi só físico, mas principalmente interno. Ela carregava um mundo de dores não expressas, trancadas em uma mente que só queria ser vista, ouvida e amada. Ao longo da vida, Aileen Wuornos buscou desesperadamente por conexões, mas quase todas acabavam sendo destrutivas. É como se ela atraísse, ou fosse atraída, por relações movidas por intensidade, dor e carência. Um exemplo emblemático foi seu relacionamento com Tyria Moore. As duas se conheceram num bar gay na Flórida, e logo estavam vivendo juntas, dividindo não só o teto, mas também o caos emocional. Para Aileen, Tyria representava estabilidade, pertencimento e, acima de tudo, amor. Mas esse vínculo rapidamente se tornou tóxico, baseado em dependência emocional e medo de abandono. Tyria, por sua vez, era mais contida, mais fria, e isso só alimentava a insegurança de Aileen. A cada gesto de distanciamento, ela surtava. A obsessão por manter o relacionamento fez com que Aileen se envolvesse em situações cada vez mais perigosas. Ela queria provar que faria qualquer coisa por Tyria, até matar. E essa necessidade de aceitação, de se sentir importante para alguém, distorceu ainda mais sua visão do certo e errado. Relação saudável? Longe disso. Era uma espécie de combustão emocional que só aumentava a chama do descontrole. Antes mesmo de Tyria, Aileen já vinha de uma longa série de conexões erradas. Homens mais velhos, clientes da prostituição, gangues de motoqueiros,
Todas essas relações tinham algo em comum. Ela era sempre a parte mais vulnerável. A busca por afeto a jogava em laços abusivos e violentos. E é aqui que o ciclo da marginalização se fecha. Quando a sociedade descarta uma pessoa, ela procura abrigo nas sombras. E nas sombras, tudo vira moeda, até o próprio corpo. Os relacionamentos tóxicos se tornaram uma extensão do abandono que sofreu desde criança. A necessidade de sentir-se amada e protegida nunca foi suprida. Por isso, ela passou a viver como se cada parceiro fosse o último bote salva-vidas em alto mar. O problema? Muitas vezes esse bote estava furado. A exclusão social fez de Aileen uma figura errante, alguém que transitava entre bares, estradas e motéis baratos, sempre carregando na mala uma expectativa impossível, a de que alguém a resgatasse daquela dor antiga. E quando isso não acontecia, a frustração virava raiva, e a raiva, mais cedo ou mais tarde, virava violência. Em vez de encontrar conforto, Aileen mergulhava mais fundo na angústia. A ligação com Tyra Moore, embora intensa, era um reflexo distorcido daquilo que ela mais precisava: acolhimento. O amor que ela acreditava viver era, na verdade, mais uma forma de prisão emocional. A cada discussão, a cada afastamento, Aileen se perdia um pouco mais. Sua fragilidade era um prato cheio para relações desequilibradas. E o pior, dentro desses laços, ela se sentia viva, mesmo que isso significasse mais uma vez apagar a própria essência. Aos 10 anos de idade, enquanto outras meninas brincavam de boneca ou sonhavam com o futuro, Aileen Wuornos já estava vendendo seu corpo. Isso mesmo, favores sexuais em troca de comida, cigarros ou atenção. É um dado que choca, mas que revela muito sobre a distorção precoce da sua autoestima. Ela aprendeu desde cedo que seu valor estava diretamente ligado ao uso do próprio corpo. Não havia espaço para sonhos, apenas para sobrevivência. E quando a sobrevivência se mistura com sexualidade dessa forma, o dano psicológico é devastador. Esse tipo de exploração sexual não acontece do nada. É o resultado direto de negligência, abuso infantil e abandono afetivo. Ninguém cuida, ninguém protege, então a criança se vira com o que tem. No caso de Aileen, ela não só foi deixada à própria sorte, como foi empurrada para um universo onde sua sexualidade virou moeda de troca. E o mais cruel disso tudo? Ela acreditava que aquilo era normal. A distorção do afeto era tamanha que, para ela, receber atenção em troca de sexo era quase uma forma de amor. Com o tempo, esse comportamento se intensificou e virou um padrão de vida. Aileen passou a ver o sexo como única ferramenta de conexão com os outros. Mas isso vinha com um preço. Ela nunca se sentiu realmente amada, apenas usada. E o mais doloroso, ela aceitava isso como natural. Quando a autoestima é formada com base em abandono e abuso, o sentimento de valor próprio simplesmente não existe. É como tentar construir uma casa sobre ruínas. Tudo desaba ao menor vento de rejeição. Esse tipo de trauma deixa cicatrizes invisíveis, mas permanentes. A pessoa cresce acreditando que não merece mais do que migalhas emocionais. Aileen, mesmo adulta, continuava repetindo os padrões que aprendeu na infância. Oferecer o corpo para receber algum tipo de validação. E cada vez que era rejeitada ou maltratada, isso só reforçava a crença de que não valia nada. Ela vivia num ciclo de humilhação e autodestruição. E o mais trágico era que nem percebia mais o quanto isso a machucava. Infelizmente, muitos casos parecidos se repetem ainda hoje, longe dos holofotes da mídia. Crianças negligenciadas, abusadas, empurradas para a prostituição precoce e com o emocional completamente devastado. A história de Aileen Wuornos não é apenas um retrato do crime. É um alerta gritante sobre o que acontece quando a sociedade vira as costas para os mais vulneráveis. O que começa como abuso se transforma em trauma, e se não for tratado, esse trauma pode explodir de formas imprevisíveis e perigosas. Aos 14 anos, Aileen Wuornos engravidou. Sim, ainda uma menina. Já estava marcada por uma gestação fruto de um estupro. O pai da criança nunca foi identificado com clareza, mas há suspeitas de que o abuso tenha vindo de alguém próximo. Isso por si só já é aterrador, mas o que vem depois torna tudo ainda mais cruel. Aileen foi internada em um lar para mães solteiras.
deu à luz sozinha e teve o bebê imediatamente entregue para a adoção. Ela nunca mais viu a criança. Um pedaço dela arrancado sem aviso, sem acolhimento, sem explicação. Essa experiência reforçou ainda mais o sentimento de abandono que já era constante em sua vida. Não bastava ser rejeitada pelos pais, agredida pelos avós e humilhada nas ruas. Agora também era punida por um trauma que nem sequer foi culpa sua. A maternidade precoce, ao invés de trazer algum tipo de esperança, só intensificou sua sensação de vazio. E tudo isso aconteceu enquanto ela ainda era apenas uma adolescente, sem estrutura emocional, sem apoio, sem ninguém para dizer, vai ficar tudo bem, porque no caso dela, nunca ficava. Pouco tempo depois, como se a vida quisesse dobrar a aposta no sofrimento, Aileen perdeu sua avó adotiva, a única figura que em algum momento demonstrou alguma forma de carinho. Mesmo com todos os problemas dentro de casa, essa perda foi um novo golpe. E pior, logo após a morte da avó, ela foi expulsa de casa pelo avô. Sem rumo, sem dinheiro e sem apoio, passou a viver nas ruas. Era o ponto final na pouca estabilidade que ainda restava. Agora, a marginalização era completa. Ela se tornou oficialmente uma pária social. Nas ruas, Aileen teve que aprender a se virar. Dormia em florestas, em carros abandonados ou onde conseguisse abrigo. Começou a usar drogas com mais frequência, entrou de vez no mundo da prostituição e passou a viver de pequenos furtos e favores sexuais. A adolescência, que para muitos é um período de descobertas e construção de identidade, para ela foi uma sequência de perdas e traumas. Cada desilusão afetiva era como um tijolo num muro que ela mesma construía ao redor do coração, até que ninguém mais pudesse entrar. Esse período da vida de Aileen é fundamental para entender como sua personalidade foi se moldando. Não se trata apenas de uma jovem rebelde ou de escolhas erradas. Trata-se de uma sucessão de eventos traumáticos, abusos sexuais, perdas irreparáveis e uma constante sensação de rejeição. É nesse caldeirão de dor que começa a surgir a figura da Aileen Wuornos assassina em série. E é por isso que, ao olhar para seus crimes, é impossível ignorar tudo o que veio antes. Porque às vezes o que parece loucura é só dor acumulada demais. Sem casa, sem família e sem qualquer tipo de apoio, Aileen Wuornos mergulhou de cabeça em um universo onde a regra era sobreviver. E ponto final. Nas estradas da Flórida, encontrou refúgio entre gangues de motoqueiros, bares decadentes e postos de gasolina esquecidos pelo tempo. Ali, a marginalização era comum, quase uma identidade compartilhada. Aileen passou a fazer parte de um submundo onde ninguém pergunta de onde você veio, só o que você tem para oferecer. E no caso dela, como sempre, o que restava era o corpo. Sexo em troca de comida, bebida ou uma carona. Esse estilo de vida nômade acabou criando uma sensação ilusória de pertencimento. Pela primeira vez, ela se sentia aceita, mesmo que fosse por razões torpes e temporárias. A cultura das gangues de motoqueiros trazia uma aparência de família, ainda que fosse baseada em excessos, violência e drogas. Aileen se conectava com essas pessoas porque, como ela, também eram descartados pelo sistema. Havia uma espécie de solidariedade entre os excluídos. Mas viver entre os rejeitados, infelizmente, não curou a rejeição dentro dela. A vida nas estradas exigia resistência, frieza e desconfiança. Era um jogo constante de sobrevivência, onde qualquer vacilo podia custar caro. Aileen se tornou dura, desconfiada e cada vez mais agressiva. Suas interações com os outros começaram a se basear em ameaça ou submissão. Nada de afeto genuíno, só trocas. Perigosas, impulsivas e muitas vezes violentas. A mente dela, já ferida desde a infância, foi se tornando mais desorganizada, mais paranoica. E dentro desse caos, começou a surgir uma lógica distorcida onde matar, em certas situações, poderia parecer justificável. A prostituição continuava sendo sua principal forma de sustento. Mas nas estradas, ela não tinha controle sobre quem encontrava. Muitos clientes eram agressivos, abusivos, perigosos. E isso a deixou constantemente em alerta, pronta para se defender a qualquer custo. O trauma do passado, somado ao medo real do presente, acendeu nela uma fúria de autodefesa que beirava a psicopatia. Cada encontro era uma roleta russa, um risco calculado,
E cada vez que ela sentia que sua vida estava em perigo, reagia com violência extrema. Foi aí que a fronteira entre sobrevivência e crime começou a se apagar. Aileen se tornava cada vez mais invisível para a sociedade, e isso a tornava mais perigosa. Quanto menos ela importava para o mundo, menos valor dava à vida dos outros. É duro dizer isso, mas faz sentido no contexto em que vivia. A cultura marginal não foi uma escolha glamurosa. Foi a única estrada disponível para alguém que só conheceu rejeição. E nesse asfalto rachado de dor e violência, ela aprendeu uma lição que levaria até o fim. Ninguém vai te salvar. Então é você por você. E quem ameaçar isso, paga com a vida. Depois de anos vivendo à margem, era questão de tempo até que os pequenos delitos de Aileen Wuornos evoluíssem para algo mais grave. A tensão constante das ruas, o consumo frequente de drogas, o trauma não tratado e os relacionamentos tóxicos criaram um caldeirão prestes a explodir. Em 1981, veio o primeiro grande passo rumo ao abismo. Ela foi presa por assalto à mão armada. Usou uma arma para roubar e acabou detida. Esse evento marcou a transição de Aileen de uma sobrevivente invisível para alguém que começou a ser notada, mas pelos motivos errados. Depois disso, as prisões se tornaram mais frequentes. Furto, desacato, resistência à prisão, uso de identidade falsa. A lista crescia como se fosse parte de um currículo do submundo. Mas o que poucos viam era que esses crimes, embora reais, eram sintomas de um quadro muito mais profundo. A desorganização mental e emocional que ela carregava. A cada prisão, a cada ficha criminal preenchida, Aileen se distanciava ainda mais da chance de recomeçar. E a essa altura, o conceito de arrependimento já começava a perder o sentido para ela. O que mais impressiona nessa escalada não é só a frequência dos crimes, mas a forma como eles se tornaram mais violentos. Não era apenas uma mulher tentando sobreviver, era uma mulher em guerra. Uma guerra interna, silenciosa, que se manifestava em ações cada vez mais perigosas. Aileen passou a andar armada com frequência, e seus comportamentos se tornaram imprevisíveis. Era como se ela estivesse o tempo todo esperando ser atacada, e pronta para revidar antes mesmo de ser ameaçada. Esse ponto marca a transição entre a sobrevivência e a violência proativa. A raiva acumulada, o desejo de vingança contra um mundo que sempre a feriu, tudo isso começou a se manifestar nos crimes que ainda estavam por vir. Não era mais só o medo de ser machucada, era o impulso de machucar primeiro. O trauma, a prostituição forçada, os abusos, tudo isso fermentava dentro dela como uma bomba prestes a explodir. E infelizmente essa explosão aconteceu da forma mais trágica possível, tirando vidas. A vida nas estradas seguiu, mas agora com um novo elemento, a violência como linguagem. Aileen se tornou alguém perigosa não só para os outros, mas também para si mesma. A linha entre defesa e ataque desapareceu, e a essa altura, o sistema já não sabia mais como lidar com ela. Não era só uma criminosa qualquer, era uma mulher que simbolizava o resultado extremo da marginalização. E tudo isso só prepara o terreno para o que viria a seguir. Os assassinatos brutais que chocaram os Estados Unidos e revelaram o lado mais sombrio dessa história. Entre todos os relacionamentos instáveis e marcados por dor que Aileen Wuornos teve, nenhum foi tão significativo e ao mesmo tempo tão destrutivo quanto o que viveu com Tyria Moore. Elas se conheceram num bar gay em Daytona Beach e a conexão foi imediata. Para Aileen, Tyria não era apenas uma parceira amorosa, mas também um símbolo de estabilidade que ela nunca teve. Era como se, enfim, tivesse encontrado alguém com quem pudesse construir um nós. Mas a intensidade do sentimento logo se revelou uma faca de dois gumes. O que começou como paixão virou dependência emocional. Aileen se apegou a Tyria como quem agarra uma tábua em alto mar. Fazia de tudo para manter o relacionamento vivo, mesmo que isso significasse se rebaixar, se sacrificar ou até mesmo cometer crimes. Para ela, perder Tyria era perder o único laço emocional real que ainda existia em sua vida. Por isso mentia, manipulava e cada vez mais mergulhava em comportamentos extremos para não ser abandonada. A relação se tornou sufocante, como uma prisão construída com juras de amor e cercada por inseguranças profundas. Tyria, por outro lado, mantinha uma postura mais fria.
o que apenas alimentava a angústia de Aileen. Era comum que ela se sentisse descartável, invisível, mesmo dentro da relação, e isso despertava nela o medo que sempre carregou, o de ser deixada de novo como foi por todos os outros. Esse sentimento de abandono iminente contribuiu diretamente para que ela intensificasse suas atitudes violentas. A cada carona oferecida, a cada homem assassinado, havia também a tentativa desesperada de provar algo, de mostrar que era capaz de tudo por amor. É impossível desvincular os assassinatos cometidos por Aileen do seu vínculo com Tyria. Muitos analistas apontam que a motivação por trás dos crimes não era apenas sobrevivência ou legítima defesa, mas também o desejo de manter Tyria satisfeita, longe da miséria, da vida nas ruas. Ela queria dar a Tyria o que nunca teve: conforto, segurança, um lar, ainda que às custas de vidas humanas. Essa tentativa distorcida de demonstrar amor revela o quanto sua percepção sobre afeto estava completamente comprometida. Amar, para ela, era matar por alguém. E o mais trágico, esse relacionamento, que Aileen acreditava ser seu porto seguro, acabou sendo peça-chave em sua queda. Tyria cooperou com a polícia, gravou ligações e ajudou a extrair confissões. Embora seja compreensível sob o ponto de vista legal, para Aileen foi uma traição devastadora. A mulher por quem ela teria dado a vida e tirado outras, agora era responsável por sua prisão. Esse ponto da história escancara o abismo emocional em que vivia. Afinal, quando até o amor vira sentença, o que resta de humanidade? Entre 1989 e 1990, Aileen Wuornos cometeu uma sequência de assassinatos que chocou a opinião pública e consolidou sua imagem como uma das assassinas em série mais temidas dos Estados Unidos. As vítimas eram, em sua maioria, homens que lhe ofereciam carona nas estradas da Flórida. Encontros que terminavam com tiros a queima-roupa, geralmente com uma arma calibre .22. No total, 7 homens foram mortos, todos com perfis semelhantes. Desconhecidos que cruzaram seu caminho em situações aparentemente banais. Aparentemente. Porque por trás disso, havia uma tempestade de traumas em ebulição. Aileen sempre alegou legítima defesa. Dizia que os homens tentaram estuprá-la e que matou para se proteger. Em algumas situações, isso até parecia plausível, considerando o histórico de abusos que sofreu. Mas o padrão dos crimes, a repetição do modus operandi e a frieza na execução levantaram suspeitas. Muitos tiros, em alguns casos mais de 5 por vítima, indicavam uma violência desproporcional. Para a polícia, o que começou como defesa pode ter virado hábito, e um hábito letal. As pistas começaram a se conectar, e o perfil de uma serial killer foi ganhando forma. Cada cena do crime parecia carregar a assinatura da raiva de Aileen contra o mundo masculino que a violentou tantas vezes. Havia uma espécie de ritual repetido: sedução, armadilha e execução. A arma calibre 22 era discreta, mas letal, e o uso recorrente dela evidencia uma consistência quase clínica nos assassinatos. Isso chamou a atenção dos investigadores, que começaram a ligar os pontos entre os corpos deixados em regiões isoladas da Flórida. Era como se ela estivesse tentando apagar, a cada morte, uma parte de sua dor, mas tudo o que fazia era ampliá-la. O que torna essa série de assassinatos ainda mais perturbadora é a frieza com que Aileen falava sobre os crimes. Em entrevistas e confissões, alternava entre justificativas emocionais e uma postura quase indiferente. Às vezes parecia arrependida, em outras, zombava. Isso confundia ainda mais os investigadores e o público. Era psicopatia, transtorno de personalidade, ou apenas o efeito de uma vida inteira de abusos acumulados? O fato é que a cada novo corpo, a pressão sobre o caso aumentava, e a caçada à prostituta assassina se intensificava. A frequência dos crimes aumentava. O cerco estava se fechando. A mídia já explorava a história como uma mistura de horror e fascínio. Uma mulher matando em série, algo raro, virou manchete. Mas, mais do que isso, virou espetáculo. A vida de Aileen, sua dor, sua loucura, suas mortes, foi transformada em conteúdo, em audiência, em lucro. E enquanto isso, ela continuava na estrada, armada, desequilibrada e pronta para atirar de novo.
O desfecho era apenas uma questão de tempo e de impressão digital. Em 1991, a caçada por Aileen Wuornos finalmente chegou ao fim. A polícia já estava ligando os assassinatos através de padrões semelhantes, e as pistas começaram a se alinhar. O ponto-chave? Objetos pessoais das vítimas vendidos por Aileen e Tyria, muitos com impressões digitais deixadas para trás. Foi o erro que selou seu destino. A conexão entre os crimes estava clara, e o nome de Aileen passou de suspeita a alvo principal. A partir daí, a estratégia mudou. Não era mais só persegui-la, era atraí-la para a armadilha certa. E foi aí que entrou em cena a peça mais delicada dessa investigação, Tyria Moore. A polícia sabia que o elo emocional entre as duas era forte e decidiu usá-lo como isca. Tiraram Tyria da linha de fogo, prometeram proteção e a colocaram para ligar para Aileen diversas vezes, encorajando-a a confessar os crimes. As conversas foram gravadas. Do outro lado da linha, Aileen tentava proteger a única pessoa que amava. Foi nesse cabo de guerra emocional que as primeiras confissões surgiram, sempre carregadas de ambiguidade, hesitação e dor. Nas gravações, Aileen oscilava entre o desejo de se manter calada e a necessidade de livrar Tyria de qualquer envolvimento. Essa dinâmica revelou muito mais do que apenas detalhes sobre os assassinatos. Revelou sua profunda fragilidade emocional. Ela estava disposta a assumir tudo sozinha, mesmo que isso significasse a pena de morte. E foi justamente essa atitude que levou os investigadores a consolidar o caso contra ela. Aileen havia deixado um rastro, não só físico, mas também emocional, que agora servia como prova. Após a prisão, os depoimentos começaram a se contradizer. Em alguns momentos, Aileen dizia que agiu em legítima defesa. Em outros, negava tudo. Depois voltava a admitir. Era como se sua mente estivesse fragmentada em constante estado de guerra interna. Ela chegou a dizer que Hollywood estava ganhando dinheiro com sua história, enquanto ela ainda estava matando. Essa afirmação escancarava sua percepção distorcida da realidade, e ao mesmo tempo, revelava um ponto verdadeiro. Sua vida, tragicamente cinematográfica, já estava sendo transformada em espetáculo. A confissão oficial veio, mas não encerrou o debate. Para alguns, ela era uma assassina fria, manipuladora, com traços de psicopatia. Para outros, uma vítima da própria história. Uma mulher quebrada por dentro que nunca teve chances reais. A complexidade do caso de Aileen Wuornos ultrapassava os limites do tribunal. Era uma história sobre trauma, sobre marginalização, sobre até onde a dor pode levar alguém. E enquanto ela permanecia presa, aguardando julgamento, o mundo começava a dividir opiniões. Justiceira? Monstro? Ou apenas o reflexo mais cruel da sociedade que a ignorou? O julgamento de Aileen Wuornos não foi apenas um procedimento jurídico, foi um verdadeiro espetáculo midiático. Desde o início, a atmosfera ao redor do tribunal era carregada de curiosidade, preconceito e sensacionalismo. E no centro de tudo, estava ela, uma mulher visivelmente instável, marcada por décadas de abusos, mas acusada de crimes brutais. Durante o processo, especialistas tentaram entender o que se passava dentro da mente de Aileen. O laudo foi claro. Ela sofria de transtorno de personalidade limítrofe e transtorno de personalidade antissocial, uma combinação explosiva. Apesar do diagnóstico, ela foi considerada capaz de distinguir certo e errado, o que abriu caminho para uma condenação plena. Isso gerou discussões intensas entre juristas e psicólogos. Até que ponto uma pessoa com tantos traumas e distúrbios pode ser plenamente responsável por seus atos? O tribunal não parecia muito disposto a mergulhar nessas nuances. A opinião pública já tinha uma vilã pronta. O fato de ela ser mulher, prostituta, assassina e ainda alegar legítima defesa tornava tudo ainda mais complexo, quase incômodo. Além disso, houve polêmicas sobre a forma como o caso foi conduzido. Parte das confissões de Aileen foi obtida por meio de manipulação emocional envolvendo Tyria Moore. Vários trechos foram vazados para a imprensa, antes mesmo do julgamento oficial. E mais, uma das testemunhas recebeu cerca de $10.000 para dar declarações exclusivas a um canal de TV. Ou seja, enquanto a vida de Aileen era julgada,
Sua história já estava virando roteiro de filme. Justiça ou exploração? Essa pergunta ainda ecoa entre quem analisa o caso até hoje. Em muitos momentos do julgamento, Aileen parecia desconectada da realidade. Ria em horas impróprias, se irritava de forma impulsiva, fazia acusações sem nexo. Não ajudava em sua defesa, claro, mas revelava uma mente claramente em colapso. Muitos viram nisso a prova de sua frieza. Outros enxergaram uma mulher destruída, com a sanidade pendurada por um fio. E enquanto o tribunal buscava justiça, o sistema parecia despreparado para lidar com a complexidade de alguém como ela, que era, ao mesmo tempo, ré, vítima e sintoma de uma sociedade doente. No fim das contas, o julgamento não foi só sobre os assassinatos, mas também sobre a imagem de Aileen. Ela virou um ícone trágico. A prostituta serial killer, a mulher que matou homens, a justiceira ou psicopata, dependendo da lente de quem assistia. E tudo isso serviu de combustível para debates sobre pena de morte, misoginia, saúde mental e exploração da dor humana como entretenimento. O veredito seria apenas o início de uma discussão muito maior, que continua até hoje em livros, filmes e estudos sobre psicopatia e marginalização extrema. A sentença de Aileen Wuornos foi tão dura quanto o caminho que a levou até ali. Condenada por assassinato em primeiro grau, o júri decidiu unanimemente, 12 votos a 0, pela pena de morte. Basearam-se na chamada Regra de Williams, que permite que evidências de crimes semelhantes sejam usadas para mostrar padrão de comportamento. Mesmo com o diagnóstico de transtorno de personalidade limítrofe, isso não foi suficiente para atenuar a decisão. O tribunal a considerou consciente de seus atos, e o histórico trágico que a acompanhava não pesou tanto quanto os tiros disparados. Foram quase 10 anos no corredor da morte, um período marcado por contradições, mudanças de discurso e uma deterioração mental visível. Aileen passou a dar entrevistas cada vez mais desconexas, afirmando estar sendo controlada por autoridades, perseguida por forças invisíveis e até mesmo vigiada por OVNIs. A mente já desgastada pelo trauma parecia ruir de vez. Mesmo assim, ela não recuava em suas declarações de culpa. Em alguns momentos, afirmava ter feito o certo ao matar, como se tivesse limpado o mundo de homens cruéis. Em 2002, aos 46 anos, Aileen foi executada por injeção letal na prisão da Flórida. Suas últimas palavras foram tão desconcertantes quanto sua história. Disse que voltaria como nave espacial e partiu com um sorriso inquietante no rosto. A cena final da vida de Wuornos não trouxe alívio, tampouco respostas. O que ficou foi um rastro de perguntas desconfortáveis. Ela era mesmo apenas um monstro? Ou uma alma devastada desde o berço, que seguiu o único roteiro que a vida lhe entregou? O legado psicológico que Aileen deixou é perturbador. Seu caso passou a ser estudado em faculdades de criminologia, psicologia e direito como exemplo extremo de como trauma, abuso sexual e exclusão social podem moldar a mente humana. Ela não era uma serial killer típica. Não tinha prazer em matar. Não planejava com precisão. Seus crimes pareciam impulsivos, desesperados, como respostas deformadas a uma existência de dor. E nesse aspecto, ela se torna uma figura quase simbólica, a face mais sombria da marginalização. Até hoje, a história de Wuornos provoca reações intensas. Há quem a veja como uma psicopata implacável, outros como produto de um sistema falido que não soube protegê-la, nem na infância, nem na vida adulta. Sua trajetória levanta questões difíceis sobre justiça, empatia e o que acontece com pessoas que vivem fora de qualquer rede de apoio. Aileen morreu, mas o debate continua, em livros, filmes e discussões que tentam responder à pergunta que ninguém consegue esquecer. Ela foi feita para matar ou foi moldada para isso? Ao todo, Aileen Wuornos foi responsabilizada por 7 assassinatos cometidos entre 1989 e 1990, todos envolvendo homens que cruzaram seu caminho em circunstâncias semelhantes. As vítimas, que muitas vezes a pegavam de carona em estradas da Flórida, tinham idades variadas, profissões distintas, mas algo em comum. Encontraram a morte nas mãos de uma mulher armada com uma pistola calibre .22. A arma, pequena mas letal,
se tornou quase uma extensão do braço de Aileen, seu instrumento de sobrevivência, justiça ou vingança, dependendo de como se interpreta sua motivação. As mortes ocorreram em série, com um intervalo pequeno entre cada uma, o que assustou a polícia e intrigou os especialistas. Não era comum uma mulher cometer crimes desse tipo, com tamanha frequência e brutalidade. Em alguns casos, foram mais de 5 disparos por vítima, evidenciando uma fúria intensa, quase cega. Os corpos eram deixados em locais isolados, muitas vezes em estradas de terra, florestas ou campos abertos. Era um padrão claro, quase ritualístico, embora sem planejamento meticuloso, o que fez os investigadores classificarem seus crimes como desorganizados, ainda que consistentes. As identidades das vítimas variavam: um ex-policial, um corretor de seguros, um engenheiro, homens comuns que nunca imaginaram que aquele encontro na estrada seria o último de suas vidas. Aileen, ao ser interrogada, alegava que todos tentaram abusá-la sexualmente, mas a repetição dos fatos e a maneira com que os assassinatos aconteceram levantaram dúvidas sobre essas alegações. Ainda assim, não se pode ignorar o histórico de abusos que ela viveu, o que faz com que a linha entre defesa e violência premeditada continue borrada até hoje. O número 7 se tornou simbólico. 7 mortes, 7 histórias interrompidas, 7 registros que ligaram Aileen Wuornos ao seleto e aterrador grupo de serial killers. Para alguns, isso bastou para condená-la como monstro. Para outros, é a evidência do colapso de uma mente traumatizada que chegou ao limite. E o mais intrigante, ela nunca tentou fugir de verdade. Nunca cruzou fronteiras, nunca trocou de identidade. Era como se esperasse ser pega, ou talvez no fundo desejasse que tudo aquilo acabasse de uma vez por todas. Essas 7 vítimas representam mais do que estatísticas criminais. Elas são peças centrais de uma história trágica que mistura psicopatia, abuso sexual, prostituição e marginalização. Cada uma dessas mortes reflete não apenas a violência de Aileen, mas também o grito de uma mulher que carregava uma vida inteira de dor. É claro que os crimes foram hediondos, mas o que os motivou? Isso é o que ainda causa inquietação e o que transforma essa história em um dos casos mais debatidos da criminologia moderna. O que mais impressiona na história de Aileen Wuornos não é apenas a brutalidade dos crimes, mas o acúmulo de traumas que antecedeu cada um deles. Desde os 10 anos de idade, ela foi exposta a abusos físicos, violência sexual e negligência emocional. Uma década após outra, a dor ia se acumulando como camadas de concreto sobre a alma. Não houve infância, apenas sobrevivência. Não houve adolescência, apenas abandono. E assim se construiu uma mente fragmentada, moldada pela dor. Uma dor silenciosa, ignorada por todos. As marcas do abuso infantil não desaparecem com o tempo. Elas se transformam, vão minando a capacidade de confiar, de amar, de se sentir pertencente a algo ou alguém. Aileen foi vítima de abuso sexual por familiares, sofreu violência física constante e foi tratada como um fardo por quem deveria protegê-la. Isso afeta o cérebro de forma profunda, especialmente em fases cruciais do desenvolvimento. Transtornos de personalidade, psicopatia, distorção afetiva, tudo isso começa a ser moldado nesses primeiros anos. E no caso dela, foi um caminho direto para o colapso emocional. Durante mais de 20 anos, Aileen viveu à margem da sociedade. Dormiu em carros, em florestas, nas ruas. Alimentou-se de restos e de favores sexuais. Foi presa, espancada, estuprada, ignorada. E mesmo assim, de algum modo, seguiu em frente, até que não pôde mais. Essa longa estrada de sofrimento foi o combustível da fúria que explodiu nos assassinatos. Ela não acordou um dia e decidiu matar. Ela foi sendo empurrada, machucada, rejeitada, até não sobrar mais nada. A violência que ela cometeu foi o reflexo extremo da violência que sofreu. É importante lembrar que, enquanto a sociedade enxergava uma assassina em série, o que existia por trás era uma história de décadas de dor. Os traumas não tratados, o abuso sexual constante, a exclusão social e a prostituição forçada foram deixando sua mente cada vez mais desorganizada. E essa desorganização mental não se resolve com cadeia, nem com punição. Se não há cuidado, não há cura. E Aileen nunca teve cuidado. Pelo contrário,
Foi usada, descartada e, por fim, eliminada, como se fosse o erro que ninguém quisesse ver de perto. A trajetória de War nos escancara uma verdade incômoda. Por trás de muitos criminosos, há histórias de sofrimento profundo. Isso não justifica os atos, mas ajuda a entender como eles se constroem. Décadas de trauma não somem da noite para o dia. Eles se acumulam, se distorcem, se enraizam, até que um dia, explodem. A vida de Aileen Wuornos foi uma bomba relógio que ninguém tentou desarmar. E quando ela finalmente explodiu, todos se perguntaram por quê, mas quase ninguém olhou para o desde quando. Aileen Wuornos passou uma década no corredor da morte, um lugar onde o tempo não cura, apenas consome. Durante esses 10 anos, ela oscilou entre momentos de aparente calma e surtos de instabilidade emocional. As entrevistas que concedeu nesse período revelam uma mulher cada vez mais desconectada da realidade. Ela falava sobre controle mental, perseguições invisíveis e planos obscuros do governo. Eram sinais claros de desorganização mental agravada. A mente, já profundamente ferida, parecia se desmanchar aos poucos sob o peso da espera. Estar no corredor da morte é viver uma sentença em câmera lenta. A cada dia, o fim se aproxima, e você sente isso com cada respiração. Para Aileen, esse ambiente só reforçou sua paranoia, seu isolamento e sua já frágil saúde mental. Ela passou a desconfiar dos próprios advogados, do sistema penal e até de outras presas. Em algumas entrevistas, demonstrava momentos de lucidez. Em outras, parecia imersa em delírios persecutórios. É como se aquele espaço servisse mais para destruir do que para punir. E com o tempo foi exatamente isso que aconteceu. Durante esses 10 anos, Aileen também alternou suas versões sobre os crimes. Às vezes dizia que matou em legítima defesa. Em outras, que só queria acabar com homens maus. Depois dizia que não queria mais viver e que estava pronta para a execução. Isso dificultava qualquer análise concreta do seu estado mental, pois ela mesma parecia confusa sobre suas próprias memórias. Esses altos e baixos emocionais tornaram o debate sobre sua sanidade ainda mais complexo. Afinal, como medir lucidez em alguém que nunca teve estabilidade emocional? O tempo que passou presa também foi um período em que sua história ganhou ainda mais notoriedade fora da prisão. Filmes, documentários, livros, todos explorando sua figura como símbolo de horror ou de tragédia. Enquanto ela definhava na cela, seu nome virava produto, audiência, conteúdo. Aileen percebia isso e não escondia o ressentimento. Chegou a acusar a mídia de se alimentar de sua dor enquanto ela apodrecia atrás das grades. E por mais desconexas que fossem algumas declarações, havia aí uma verdade incômoda. Sua dor virou espetáculo. A década no corredor da morte não preparou Aileen para a execução, apenas a esvaziou. Ao final desses anos, ela já não era mais a mesma. O pouco que restava de sanidade parecia ter se esvaído. Mesmo assim, o Estado prosseguiu com o protocolo, ignorando os pedidos de avaliação mental mais aprofundada. Em 2002, ela foi executada, deixando para trás mais do que 7 corpos. Deixou questões sobre punição, sobre dignidade e sobre o que acontece com quem passa tanto tempo esperando pela morte, depois de uma vida inteira tentando sobreviver. Um dos detalhes mais chocantes nos assassinatos cometidos por Aileen Wuornos era a quantidade de tiros em algumas das vítimas. Em certos casos, mais de 5 disparos foram feitos, o que chama a atenção até mesmo entre especialistas em criminologia. Esse excesso de violência revela muito mais do que um desejo de matar. Indica raiva acumulada, impulso incontrolável e, possivelmente, uma explosão emocional muito maior do que o necessário para neutralizar alguém. Não era apenas eliminar o outro, era descarregar anos de dor em um único momento. A arma usada, uma pistola calibre .22, embora não seja a mais potente, é mortal quando usada com precisão. E Aileen, curiosamente, demonstrava certo domínio sobre ela. Mas o número de tiros ia além da necessidade de defesa. Era como se a cada disparo, ela quisesse silenciar todas as vozes do passado. A do avô abusivo, dos homens que a usaram, das autoridades que a ignoraram. Era a raiva de uma vida inteira se manifestando em segundos. A arma não era só uma ferramenta. Era a válvula de escape de um coração corroído por abusos.
Essa intensidade violenta, para muitos, é a chave que separa legítima defesa de execução. Afinal, atirar 5, 6, 7 vezes, em situações onde a vítima já estava caída, mostra um nível de descontrole que vai além do instinto de sobrevivência. É nesse ponto que os tribunais, os psiquiatras e a opinião pública se dividem. Estaria ela realmente reagindo a uma ameaça? Ou simplesmente revivendo em cada crime os fantasmas que nunca conseguiu enterrar? A linha entre trauma e psicopatia, mais uma vez, se torna borrada. Na psicologia criminal, esse tipo de comportamento é muitas vezes associado à fúria reprimida. A pessoa não está apenas atacando um indivíduo específico, está atacando o símbolo do seu sofrimento. E nesse caso, os homens que cruzavam o caminho de Aileen representavam tudo o que ela mais temia e odiava. Os tiros em excesso eram, talvez, a única forma que ela conhecia de recuperar o controle de uma vida onde nunca teve voz. Violência que nasceu de um silêncio imposto desde a infância. Mais de 5 tiros não contam apenas uma história de crime, contam uma história de dor amplificada. Cada bala disparada parecia dizer, agora é a minha vez. Claro, isso não diminui o peso dos assassinatos, nem diminui a gravidade do que ela fez, mas ajuda a entender por que a violência foi tão extrema. Era o ápice de um ciclo que começou muito antes do primeiro gatilho ser puxado. E quanto mais se olha para esse detalhe, mais se percebe que Aileen Wuornos não era apenas uma assassina. Era um grito desesperado em forma de pólvora. A decisão do júri no julgamento de Aileen Wuornos foi unânime. 12 votos a 0 pela pena de morte. Sem hesitação, sem dúvidas registradas. Essa unanimidade, embora legalmente sólida, levantou uma série de questionamentos sobre a imparcialidade do processo. Afinal, o que leva 12 pessoas com histórias e visões de mundo diferentes a concordarem integralmente sobre condenar uma mulher à morte? Seria a força das provas? O impacto da brutalidade dos crimes? Ou a pressão de um julgamento cercado de holofotes e comoção pública? É impossível ignorar o papel da mídia nesse contexto. Durante o julgamento, Aileen já era conhecida em todo o país como a prostituta serial killer. Os jornais não economizavam nos rótulos. O julgamento ganhou tons de espetáculo, e isso pode ter influenciado a percepção do júri. Quando o réu já foi condenado pela opinião pública antes mesmo de subir no banco dos réus, fica difícil garantir total imparcialidade. A decisão unânime parece mais o reflexo de uma narrativa já consolidada do que de um real debate entre culpabilidade e circunstâncias atenuantes. Mesmo com laudos psiquiátricos atestando transtornos mentais, nenhum dos jurados considerou isso suficiente para rever a pena. Para eles, Aileen era consciente dos próprios atos e, portanto, deveria pagar com a vida. Não houve espaço para discussões mais profundas sobre trauma, abuso sexual, marginalização ou transtorno de personalidade. A lógica foi simples. Matou 7 pessoas. Então deve morrer. É o tipo de decisão que, juridicamente, pode até fazer sentido, mas humanamente, deixa muito a desejar. A falta de diversidade no júri também foi apontada por críticos. Era um grupo majoritariamente composto por pessoas sem qualquer histórico de trauma semelhante ao de Aileen. Pessoas que, por mais bem-intencionadas que fossem, não conseguiam se colocar no lugar de alguém que viveu uma infância marcada por abuso sexual, abandono e prostituição precoce. Esse distanciamento afetivo pode ter pesado na hora do veredito. Afinal, empatia exige conexão, e Aileen, com sua aparência desfigurada pela vida dura e seu comportamento errático, não inspirava simpatia. A decisão por unanimidade se tornou mais um símbolo do quanto a sociedade quis encerrar rapidamente aquele capítulo desconfortável. Era como se condená-la fosse não apenas um ato de justiça, mas uma forma de enterrar um espelho incômodo que refletia falhas sociais profundas. 12 votos a 0. Nenhuma dúvida, nenhuma hesitação. Apenas um veredito que, mais do que punir uma mulher, selou a condenação de uma história que muitos preferiam esquecer. Mas esquecer não apaga as perguntas. E o silêncio do júri ainda ecoa em cada nova análise sobre esse caso. Um dos aspectos mais controversos do caso Aileen Wuornos foi o envolvimento direto da mídia no processo judicial, não apenas como espectadora, mas como participante ativa.
Uma das testemunhas-chave do caso recebeu nada menos que o 10 mil de uma emissora para conceder declarações exclusivas. Isso mesmo, uma quantia generosa, paga antes mesmo da conclusão do julgamento. O impacto disso é enorme, pois levanta uma questão séria sobre ética, imparcialidade e o quanto o dinheiro pode influenciar o rumo de um processo criminal. Quando o dinheiro entra em cena, a verdade começa a perder valor. Essa quantia paga à testemunha acendeu um alerta vermelho. Estaria essa pessoa dizendo a verdade ou apenas o que o público e a imprensa queria ouvir? Afinal, quando se lucra com o sofrimento alheio, as motivações mudam. E no caso de Aileen, essa manipulação midiática ajudou a construir a imagem da monstra, da mulher sem alma. Uma narrativa vendável, sensacional, perfeita para render audiência. Mas até que ponto isso contribuiu para um julgamento justo? O envolvimento financeiro da mídia criou um ambiente onde a justiça e o espetáculo se misturaram perigosamente. Jornalistas, produtores e cineastas disputavam os direitos de contar sua história enquanto ela ainda estava viva, aguardando a execução. Enquanto isso, Aileen era interrogada, gravada, explorada, como se fosse um personagem fictício e não uma mulher real, com mente e emoções em frangalhos. Os bastidores do julgamento lembravam mais um reality show do que um processo legal. E essa mistura tóxica de sensacionalismo com lucro afetou cada detalhe do caso. É importante lembrar que testemunhas são parte essencial de qualquer julgamento. Quando uma delas recebe dinheiro da mídia, perde-se a confiança na veracidade do depoimento. Isso contaminou não só o processo em si, mas também a percepção pública sobre o caso. Muitos começaram a se perguntar: quantas partes dessa história foram moldadas para agradar câmeras? O quanto da verdade dita no tribunal foi influenciada por contratos e exclusividades? Quando a mídia entra como parte interessada, a justiça corre sério risco de se tornar ficção. Esse episódio, por mais absurdo que pareça, não foi isolado. O caso War nos escancarou como o sistema judicial pode ser influenciado por interesses comerciais. E o mais doloroso? A própria Aileen, em seus últimos anos, sabia disso. Ela falava com raiva e amargura sobre como sua história estava dando dinheiro para todo mundo, menos para ela. A assassina que virou manchete, que virou filme, que virou estudo, também virou mercadoria. E talvez, mais do que qualquer sentença, essa tenha sido sua condenação mais cruel. E agora eu te pergunto, até que ponto uma pessoa é realmente culpada, quando tudo o que ela conheceu foi abandono, abuso e rejeição? A história de Aileen Wuornos nos obriga a encarar algo desconfortável. Será que todos os monstros nascem monstros? Ou será que alguns são criados pelas circunstâncias, alimentados por décadas de negligência, violência e indiferença? Não se trata de romantizar o crime, longe disso. As vidas perdidas, os traumas deixados para trás, tudo isso é real e irreparável. Mas é impossível sair dessa história sem questionar o que acontece com quem nunca teve chances. E mais, o que acontece com os milhares que vivem hoje nas mesmas condições em que Aileen cresceu. O abandono social é silencioso, até que alguém explode. Se você chegou até aqui, sabe que esse caso vai muito além de uma série de assassinatos. É sobre psicopatia, sim, mas também é sobre abuso sexual, prostituição precoce, transtornos mentais e marginalização extrema. É um retrato cru do que pode acontecer quando o sistema falha com alguém desde o berço. E se essa história te tocou de alguma forma, a maior transformação que ela pode causar é em como você enxerga a dor do outro. Agora me diz, o que você aprendeu com essa trajetória? O que você faria diferente se soubesse que um Aileen está crescendo agora, invisível aos olhos da sociedade? Reflita, questione e, mais importante, compartilhe essa história, porque ela precisa ser contada não para causar medo, mas para despertar consciência. Se esse conteúdo te impactou, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Aqui a gente vai além do crime. A gente busca entender a mente por trás do ato. E nos próximos vídeos tem muito mais. Até lá!